Bom dia, meu nome é Regina Rodrigues, eu sou da Universidade Federal de Santa Catarina, que é a instituição coordenadora da subrede Desastres Naturais. Essa rede começou há menos de um ano, então eu considero que ainda está em fase de implementação e consolidação, né? Mas as principais instituições participantes são grupos dentro da UFSC, a IPAGRE, que é a empresa de agricultura do Estado, a Defesa Civil de Santa Catarina, a USP, alguns grupos da USP também participam, e o CEMADEM, por enquanto, né? Que nós estamos ainda iniciando. Então, a principal pergunta, né, que a gente gostaria de responder, né, nessa subrede na verdade, o que fazer para que eventos extremos não se tornem desastres naturais. Essa é acho que o grande objetivo, um pouco ambicioso talvez, né, mas o que a gente pode fazer para ajudar a esses eventos não se transformarem, então, em desastres naturais. Bom, então, nessa linha, a gente tenta focar em estudos sobre os eventos, conhecer melhor esses eventos, a variabilidade temporal e espacial, se vai haver um aumento da frequência desses eventos, aonde esses eventos vão ocorrer, né, diante das mudanças climáticas e projeções futuras, né, para ampliar a nossa capacidade de prevenção, né, e usar isso em sistemas de alerta tal, e evitar o acontecimento do desastre natural. E, obviamente, essa informação seria muito boa para ser usada pelas outras subredes para avaliar os impactos nas outras áreas, como agricultura, biodiversidade, cidades, economia e etc. Né, recursos hídricos e energia renováveis e etc. E também fornecer essas informações, né, do entendimento desses eventos, para também políticas de adaptação e mitigação. Né? Tudo no contexto da rede e a interação com as outras subredes. Bom, então esse é o primeiro ano da subrede, então nós focamos, né, nos estudos sobre os eventos extremos. Né? Esse foi o nosso foco nesse primeiro ano. Então, só para dar um histórico aqui, um contexto, no mundo, 75% dos desastres naturais ocorrem em decorrência de eventos hidrometeorológicos extremos. Né? Então, como mostrar aqui nesse gráfico, são vendavais, enchentes, secas, movimento de terra, deslizamentos, né? Tudo que são gerados com eventos extremos meteorológicos ou hidrológicos. E apenas uma pequena porção, então, que são esses... aqui o sinal aqui já não está pegando mais da... Mas são esses vermelhos, que, no caso, mundialmente, que são os eventos geofísicos, que aí seriam terremotos, vulcões e tsunamis. Né? Mas, se você vê, esse tipo de evento não tem um aumento, mas, nas últimas décadas, a maior parte desses eventos de cunho hidrometeorológicos tem aumentado consideravelmente. No Brasil, não são só 75% dos desastres naturais, mas 100% dos nossos desastres naturais são de origem nesses eventos hidrometeorológicos. Né? Nós não temos terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas. E também há uma constatação, isso aqui é o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, né, compilado por um grupo da UFSC, do CEPED, e mostra também que, nas últimas décadas, teve um aumento em todos os tipos de desastre, com principal atenção para estiagens e seca, inundação brusca e inundação gradual. Né? Bom, então, o que a gente pode observar é que existe uma tendência de aumento desses eventos devido às mudanças climáticas, mas é importante, né, que não está sendo o foco no momento, mas a gente vai tentar incluir, é que esses desastres aumentam não só pelos eventos extremos, se há ou não aumento, mas a vulnerabilidade da população. Com o crescimento populacional, as pessoas estão ocupando cada vez mais áreas de risco. E isso aumenta a vulnerabilidade e a probabilidade de ocorrer o desastre. Né? Então, isso também é um ponto que deve ser levado em consideração e temos que prestar atenção.
E no contexto, então, do Brasil, né, a principal causa de morte vem de inundações e deslizamentos, né, sendo as secas o evento extremo de maior ocorrência e responsável, então, pelo maior número de pessoas afetadas, né, que as pessoas sempre prestam muita atenção, porque a mídia, né, dá muita cobertura, principalmente nos eventos que causam mortes, né, mas em termos econômicos e de magnitude de número de pessoas afetadas, as secas são mais, vamos dizer, prejudiciais. E no passado, então, o que a gente tenta estudar um pouco o que ocorreu no passado para a gente entender e poder prever o futuro, né? E as inundações, principalmente deslizamentos, que ocorreram no sul do país, bem como as secas que ocorrem no Nordeste, estão relacionados, muito deles, com esse fenômeno chamado ENSO, ou El Niño Southern Oscillation, a sigla em inglês, né? El Niño e Laninha, que acho que todos vocês já devem ter ouvido falar. E esse é um fenômeno natural, na verdade. Então, o principal resultado do primeiro ano da subrede, né, foi analisar essas mudanças, que esses fenômenos eles estão mudando devido às mudanças climáticas e, portanto, as alterações climáticas que eram tradicionais também estão se revertendo, e a gente focou, então, no Nordeste, principalmente a seca de 2011 e 2012, que ainda perdura, né, que era a prioridade do governo federal na área de desastre. Então, a gente tentou entender um pouco o que ocorreu, por que nós tivemos essa seca quando era esperado chuvas acima da média. Então, eu vou explicar um pouquinho só da precipitação no Nordeste, como ela ocorre, para vocês entenderem esse resultado, eu acho que é importante. Tá? Então, a precipitação do Nordeste ela está associada principalmente à posição da ITCZ, ou seja, da zona de convergência intertropical, isso é a sigla também em inglês, desculpa. E essa zona de convergência, ela... Queria mostrar aqui, mas o pointer não está funcionando. Ela fica nessa linha tracejada de cima, né, no Atlântico Tropical Norte, onde as águas estão mais quentes. Então, a zona de convergência é onde você tem alta convecção e, vamos dizer assim, que ela gosta das águas mais quentes, né? Então, apenas em março, abril e maio, que as águas do Atlântico Equatorial e Sul ficam um pouco mais quentes, então a ITCZ migra. Quando ela migra, ela traz chuvas para o Nordeste. Por isso que a estação chuvosa do Nordeste ela é bem pequena, março, abril, maio, praticamente, né? Porque é um evento relacionada com essa migração, que é um evento curto. Então, sim, então, por isso que é uma região muito vulnerável, porque se alguma coisa interferir essa migração para o Sul, nesse ano, só no ano que vem, a gente poderá ter chuva, né? E isso faz com que essa região seja semiárida. Veja que eu estou falando dessa região norte do Nordeste, tá? Não a região costeira, que aí tem outras influências. Bom, e o que acontece, então? Esse mapa aqui mostra... esse mapa aqui mostra a temperatura da superfície do mar, né, em dezembro, janeiro, fevereiro, desse lado, e os painéis de lá, precipitação em março, abril, maio, que é a estação chuvosa do Nordeste. Os valores são anomalias, né, desvio da média, então valores positivos significa, então, no caso de temperatura da superfície do mar, águas quentes, e valores negativos, então, águas frias. E na precipitação, então, negativos é precipitação abaixo da média, ou seja, seca, e valores positivos acima da média. Então, a gente vê que, em anos de El Niño, o que é o El Niño? É quando você tem um aquecimento anormal do Pacífico, né? Ele causa um aquecimento do Atlântico Norte, tropical, e a ITCZ fica lá e não migra, e, como consequência, a gente tem, geralmente, secas no Nordeste. Isso é o normal, o tradicional que ocorreu nos últimos séculos, vamos dizer assim. Em Laninhas, então, é o contrário. A gente tem um resfriamento do Pacífico, que resfria o Atlântico Norte tropical, né? E o Atlântico Sul e Equatorial ele fica mais quente, então a ITCZ vem para o sul e traz chuvas. Então, veja que, geralmente, El Niños estão associados com secas e Laninha com chuva acima da média. O ano passado foi um ano de Laninha, então todo mundo esperava que a gente teria chuvas acima da média no Nordeste, e isso não ocorreu.
Então, o foco desse trabalho, então, foi identificar um pouco por que isso não aconteceu. Bom, estudos já tinham mostrado, né, como esse aqui, na Nature Climate Change, em 2009, que esses eventos de El Niño e Laninha estão mudando por causa das mudanças climáticas, né? Então, o aumento da temperatura média dos oceanos está mudando esses eventos. Então, veja que, tradicionalmente, tanto o El Niño quanto o Laninha, essas anomalias estavam mais na parte leste do Oceano Pacífico, até mais ou menos o centro do Pacífico. Ultimamente, esses eventos têm mudado, né? E vocês veem agora que as anomalias acontecem mais na parte central, tá? Tanto para El Niños, com o aquecimento, quanto para Laninhas, esse resfriamento. E veja que, então, os reflexos disso na atmosfera mudam completamente a circulação e as respostas de precipitação, globalmente, também são alteradas. Então, esse trabalho já tinha sido desenvolvido para El Niños. E a gente descobriu, então, que tinham eventos tradicionais, causam seca, mas veja que esses eventos aqui, que têm um aquecimento mais central, na verdade, acabam causando chuvas acima da média. Isso para o El Niño. Nós estendemos, então, nesse último ano, o nosso trabalho para a Laninha e tentamos, então, responder essa questão: por que a Laninha do ano passado causou seca e não chuva? E a gente chegou à mesma conclusão. Eventos tradicionais, onde o resfriamento vai daqui da costa da América do Sul até o centro do Pacífico, causam um resfriamento do Atlântico Norte e aquecimento aqui do Atlântico Sul, e a ITCZ migra, trazendo chuva. Mas alguns eventos mais centralizados causam o oposto. Então, a ITCZ não migra e a gente tem um pouquinho de seca. Mas veja quão anômalo foi esse ano passado. Foi uma laninha, que, embora considerada laninha, veja que resfriamento ficou só na parte equatorial e norte. Veja que nós temos anomalias positivas. Veja qual diferente ela é dos eventos passados, né? E nós tivemos uma resposta no Atlântico, que é uma resposta de El Niño, na verdade. E, com isso, veja a seca que nós tivemos no Nordeste. Ora, tem vários processos envolvidos, que eu não vou entrar no detalhe, principalmente de dinâmica dos oceanos, né, que nos permitiu, então, com esse entendimento do fenômeno, propor um índice simples, né, onde a gente calcula a temperatura da superfície do mar, média, nesse quadradinho aqui do Pacífico, menos essa aqui do Atlântico, e nos dá uma indicação da precipitação que vai ocorrer na estação seguinte. Então, a gente consegue, com esses dados de dezembro, janeiro, fevereiro, prever o que vai acontecer em março, abril, maio. Óbvio, não é o ideal, a gente gostaria de ter mais antecedência nessas previsões, mas dá uma indicação. E esse conhecimento pode ser incorporado em modelos, etc., e eu acredito que isso vai aprimorar a nossa capacidade de previsão e evitar, né, futuros problemas. Então, aqui que eu mostro, essa curva preta são a precipitação observada, né, e em cinza é a previsão que nós fizemos usando esses dados de temperatura da superfície do mar da estação anterior. E veja que a gente consegue, com uma boa, vamos dizer assim, prever 80% dos eventos de Laninha no último século, né, desde 1900 em diante, e 85% dos eventos de El Niño. Inclusive, a gente consegue, com esse índice, prever a seca de 2011 e 12. Tá? Bom, então, essa foi uma parte importante, que eu acho que era uma das prioridades do governo federal, né, essa última seca do Nordeste, que ainda está atuando. E nós tivemos ainda mais algumas outros resultados que eu acho pertinente mostrar, inclusive com o bolsista da Rede Clima, Desastres Naturais. E nós, então, usamos, também estudamos os efeitos do ENSO na cobertura arbórea nos trópicos, né? Então, na literatura, é fácil achar, né, trabalhos que estudam os eventos extremos de seca, como eles geram mortalidade de árvores. E esse trabalho interessante é que ele, então,
focou em eventos extremos de chuva, como isso pode propiciar janelas de oportunidade em regiões tropicais mais secas da América do Sul e regeneração de cobertura vegetal, né? Então, esses trabalhos já foram feitos, essa é a bolsista da Rede Clima, teve uma publicação na Science, e agora, recentemente, em junho, na Nature Climate Change, né? E a gente, então, analisou os efeitos da variabilidade interanual climática relacionada ao ENSO, né? na cobertura arbórea vegetal da América do Sul, né? Na verdade, esse estudo ele não só focou na América do Sul, mas na África e na Austrália. Então, geramos um mapa de resiliência da cobertura vegetal, né, dada a precipitação normal, né, para cada ecossistema, e que é, na verdade, uma medida de vulnerabilidade a mudanças abruptas, né? Então, a gente usou esse conhecimento de eventos extremos relacionados ao ENSO para estudar isso e para gerar esse mapa, né? Veja que aqui não entra o estresse do homem, né? Então, é o que o Alexandre acabou de falar na palestra dele, que a gente é perverso mesmo. Veja que aqui na América do Sul, a parte mais vulnerável, que são esses amarelinhos, né, que não tem resistência nenhuma, que coincide com a região que é mais desmatada, né? Então, isso para o estado de floresta, né? Então, esses verdes escuros seriam então as áreas onde resistiria mais a eventos abruptos, né? Mas aqui os amarelos e verdes claros são bem vulneráveis. Quando você vai para a savana, então, aí é interessante que é tudo óbvio, né, que eventos extremos de seca, então, poderiam desertificar essas áreas de savana, mas o que a gente também pode ver é que eventos extremos úmidos podem aumentar a cobertura vegetal, né? E para o estado de, como se diz aqui, sem cobertura alguma, a gente também pode ter alguns pontos no Brasil que eventos extremos de chuva poderiam regenerar essa cobertura, né? Então, mais um pouquinho dos resultados, focando nesse lado aqui, quando a gente analisou áreas tropicais secas da África, da Austrália e da América do Sul, o aumento da frequência desses eventos extremos úmidos, né, só a América do Sul mostrou-se com uma grande probabilidade de regenerar a sua cobertura vegetal. Isso, gente, tem um impacto muito grande, porque se isso ocorrer, e se isso for verdade, né, veja que a Austrália e a África não têm essa capacidade, né? Então, a gente poderia aumentar o sequestro de carbono, né? Então, medidas devem ser tomadas nessas áreas que a gente determinou, né, para tentar mitigar isso e tomar em consideração nos cálculos futuros que talvez essa regeneração possa ocorrer, né, e aumentar o sequestro de carbono. O ponto aqui é que a gente sempre foca na perda de cobertura arbórea decorrente de eventos extremos, geralmente de seca, mas a gente também tem uma janela de oportunidade, né, de aumento de cobertura arbórea com eventos extremos de chuva. Bom, então, eu vou encerrar por aqui, né? Esses acho que foram os resultados principais da rede, temos outros, temos alunos já envolvidos, né? Então está bem início, e as expectativas então futuras da rede é continuar dando subsídio aos grupos na UFSC e fora dela, a consolidação na formação, né, de pessoal. A UFSC foi convidada pela CAPES para participar do mestrado profissionalizante em desastre, com outras universidades, parece que vai começar já o ano que vem, mas não é mestrado acadêmico, o que é bom, porque é um público diferente. A gente tem uma demanda grande da Defesa Civil, principalmente de Santa Catarina, que é muito boa, e seria uma oportunidade, então, dessa parte científica que a gente geralmente produz, de chegar a pessoas que, na verdade, vão a campo e trabalham com desastres, né? Essa interface que a gente comentou ontem na nossa reunião, que falta entre a pesquisa, os pesquisadores e a comunidade. E, nesse contexto da nova fase da Rede Clima, ampliar a interação entre as subredes, e é bem óbvio
como a rede de desastres pode interagir com todas as outras. Tá? Então, eu agradeço. Era isso que eu tinha que falar.